Xiaomi cheia de novidades no Brasil, Motorola preparando a chegada do Razr 2019, Samsung inundando o mercado e conseguindo resultados sólidos, e drones autônomos chineses armados no Oriente Médio. Tudo isso e muito mais você confere agora no Plantão TC. A Xiaomi realizou um grande evento no Brasil nesta última semana, marcando a chegada de vários novos modelos da linha Redmi por aqui. Além dos básicos Redmi 8 e 8A, tivemos a apresentação também dos intermediários Redmi Note 8 e Note 8 Pro, o que mostra a preocupação da empresa em reduzir cada vez mais a janela de lançamento entre o anúncio internacional e a chegada dos produtos aqui ao Brasil. Indo nessa pegada, a Xiaomi já abriu o processo de homologação para os novos Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro na Anatel, então não deve demorar muito até que tenhamos o primeiro modelo com câmera de 108 megapixels lançado oficialmente no Brasil. Por falar no Mi Note 10 Pro, o modelo da Xiaomi é atualmente o líder do famoso ranking de câmeras de ExoMark ao lado do Mate 30 Pro da Huawei, algo que não deixou os fãs da Apple muito felizes. O iPhone 11 Pro Max passou por análise no site essa semana e ficou abaixo dos rivais da Huawei e Xiaomi, empatando com o Galaxy Note 10 ao marcar 117 pontos na média geral. Isso reacendeu uma velha polêmica sobre a idoneidade do portal, que além de publicar análises, também presta consultoria para várias empresas, teoricamente gerando de certa forma um conflito de interesses. Já questionamos o próprio DxOMark sobre isso na última MWC. Se você ainda não viu a entrevista, corre lá porque responde muitas dúvidas importantes. Não é de hoje que a Samsung é conhecida por inundar o mercado com vários modelos parecidos de celulares e, pelo visto, a empresa não pretende mudar sua estratégia tão cedo. Em time que está ganhando, não se mexe, não é mesmo? Nesta semana chegaram ao Brasil os novos modelos Galaxy A10s e A20s, que, como os nomes já dizem, são versões ligeiramente melhoradas dos básicos A10 e A20. As mudanças estão principalmente nas câmeras e plataforma utilizada, já que os modelos lançados no início do ano traziam o Exynos da própria Samsung, e os novos apostam em soluções da MediaTek e da Qualcomm. Tanto o Galaxy A10s quanto o A20s podem ser encontrados nas cores preto, azul ou vermelho, com o primeiro tendo seu preço fixado em R$ 1.100, enquanto o segundo é vendido oficialmente por R$ 1.300. Quem também tem lançado muitos aparelhos é a Motorola, e a empresa já deu os primeiros passos para mais dois anúncios no Brasil. O primeiro deles é o já comentado One Hyper, que viria como o primeiro com câmera pop-up da marca, além de trazer um sensor traseiro de 64 megapixels para concorrer com o Redmi Note 8 Pro. Já o segundo será provavelmente o lançamento mais icônico do ano, especialmente para quem viveu o auge dos celulares com flip. O Razr 2019 seria a versão moderna do clássico V3, trazendo tela dobrável e visual baseado no modelo de 2004. Ambos os modelos já estão em processo de homologação na Anatel, mas só o Razr tem data de lançamento confirmada, ao menos no mercado internacional, onde será apresentado no próximo dia 13 de novembro. As polêmicas envolvendo o governo chinês continuam e depois de vermos muita preocupação com privacidade envolvendo a Huawei, agora o caso é mais direto. Uma empresa chinesa especializada em drones estaria vendendo modelos armados com metralhadora na região do Oriente Médio, sendo estes usados para missões de combate em locais onde dificilmente grupos de soldados sairiam sem alguma baixa. Como era de se esperar, o governo dos Estados Unidos comentou a situação e se mostrou preocupado com as possíveis aplicações deste tipo de veículo autônomo, já que os drones poderiam ser usados sem qualquer tipo de intervenção humana, o que de certa forma tiraria a responsabilidade dos ataques. Passando para algo mais leve, o mercado de smartphones voltou a crescer após várias quedas nos últimos trimestres, reforçando que os lançamentos das últimas semanas conseguiram chamar a atenção dos consumidores. De acordo com o último relatório da IDC, tivemos um aumento de 0,8% no total de modelos vendidos em todo o mundo, se comparado ao mesmo período de 2018. E as grandes responsáveis por isso foram Samsung e Huawei. Em números totais, a sul-coreana enviou cerca de 78,2 milhões de unidades contra 66,6 milhões da Huawei entre os meses de julho e setembro, com ambas já representando mais de 40% dos smartphones vendidos. A Apple fecha o pódio com 46,6 milhões de aparelhos, o que corresponde a 13% do total. Será que teremos uma fatia ainda maior das asiáticas nas vendas de fim de ano ou os novos iPhones vão reverter a situação? Comenta aí abaixo em qual das três marcas você aposta para liderar as vendas nos próximos meses. Eu vou encerrando este plantão por aqui, lembrando que mais detalhes sobre essas e outras notícias com destaque na última semana você confere no link que está aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima!